Pronto, a paz do Senhor, né, meus queridos irmãos, é um grande privilégio, né, nós temos ouvido, né, muitas pessoas falando, né, que é um ano perdido, esse ano de 2020, mas nós que somos filhos da luz, que cremos, né, no Senhor nosso Deus, que cremos na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que nós somos dos de dia, né, nós não somos dos da noite. E como filhos da luz, a gente está procurando utilizar esse tempo com sabedoria. E essa capela do Betel é uma grande oportunidade, né, para nós, em meio às nossas aulas durante a semana, nós pararmos para ouvirmos a palavra de Deus e orarmos e clamarmos também pelos nossos irmãos no mundo inteiro, não é? Eu vou convidar os irmãos a fazer uma breve leitura bíblica de Romanos, no capítulo 10 de Romanos. Capítulo 10 de Romanos, versículo 14 e 15, diz assim, a versão Almeida, revista Almeida atualizada. Revista atualizada. Como, porém, invocarão, versículo 14, Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Versículo 15. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Então, essa é a nossa missão, né? Conhecer o Evangelho e anunciar o Evangelho e sermos corajosos como quando formos enviados, que o Senhor da obra cuida das nossas vidas. Convidar os irmãos para nós orarmos. Pai querido, graça te damos, ó Pai, por este seminário, por toda a nossa direção, Pai, o pastor Márcio, a missionária Edinalva, o nosso professor Wellington, toda a equipe de professores, ó Pai, que são tão dedicados no ensino, Deus, da Tua Santa Palavra. Recebe das nossas orações, recebe nosso louvor, Deus, nesta noite, e que esta capela, Pai, seja uma grande oportunidade, Deus, de adoração e também de edificação do Teu povo, Deus. Assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Passo agora a palavra para o meu amigo, né, irmão em Cristo, Márcio. Está lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, já está lá há mais de 10 anos, né, casado, tem 3 filhos, se eu não estou enganado. Ele vai Bem casado. Bem casado, graças a Deus. E ele vai estar conduzindo a gente no louvor. Okay. Hello, my brothers and sisters from Brazil. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. A gente está em lugares diferentes agora, né? Estamos em nações diferentes, mas eu quero dizer para você que o Deus é o mesmo. O nosso Deus, ele é o mesmo. Ele é o que está aqui comigo, é o mesmo que está aí com você na sua casa. Todos estamos passando por essa situação tenebrosa, difícil, mas eu quero dizer para vocês que se a gente continuar nos pés do Senhor, se a gente continuar buscando a Ele, Ele não vai nos desamparar. A gente precisa crer nisso. Muitas das vezes a gente fala, a gente prega, a gente quer dar o testemunho, mas na hora que a gente está passando a situação é um pouco difícil. Mas eu quero dizer para vocês que Deus está conosco. Deus está no controle de todas as coisas. Nada passa do controle dele. Nada passa, nada acontece sem que ele permita que aconteça. Amém? Estou muito feliz, agradeço ao irmão Cláudio, Luiz Cláudio, por ter... Me sinto muito honrado pelo convite, tá bom? Me vieram vários louvores à mente. Não é fácil não, mas eu separei um louvor. Eu gostaria de estar louvando ao Senhor com vocês, esse cântico. Penso que todos os irmãos já conhecem. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de ter amor. Ele é o nosso consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adoro.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, Senhor Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Força e refúgio ao Senhor, todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Independente do que você esteja passando, independente do que o mundo está passando, a palavra dele nunca vai voltar vazia para você e nem para ninguém. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo nessa noite, nesse momento, as promessas do Senhor, elas são incomparáveis para mim. Que o nome do Senhor seja exaltado sempre. Amém? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, meu amigo. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Acredito que o nosso diretor, o pastor Márcio, vai pedir para eu te convidar outras vezes aí para você participar. Pode chamar que a gente participa de novo. Glória a Deus. Meu querido, um abraço para tua esposa, para teus filhos, né? Que Deus abençoe tua vida, teu ministério aí nos Estados Unidos. Você poderia só falar o nome da sua igreja e o nome do seu pastor, só para deixar registrado? Você quer falar ou você vai falar? Não, só você falar o nome do seu pastor e o nome da sua igreja aí. Gospel of Grace Ministry, Pastor Kelly, Pastor Charles Kelly, como se fosse Igreja Evangelho da Graça, Pastor Kelly. Sim. Amém, amém, meu irmão, muito obrigado, né? Que Deus te abençoe. Agora, amém. Passo a palavra para a missionária Edinalva, que vai estar trazendo uma palavra para o nosso coração.
Ativa o microfone, por favor, missionária. Seu microfone está desligado. Desculpe, eu estava falando, podia ter já aproveitado a presença do pastor aí conosco para dar um testemunho e trazer a devoção para nós, missionária, né? E obrigada, pastor, tá, pela sua participação. Eu queria convidá-los para abrir o Salmo 104. Salmo 104, versículo 1 e 33, 34 e 35. Versículo 1 diz assim: ó minha alma, bendize ao Senhor. Senhor meu Deus, tu és esplêndido, estás vestido de honra e de majestade. Os versículos 33 em diante diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Que a minha meditação lhe seja agradável, eu me regozijarei no Senhor. Sejam eliminados da terra os pecadores e não subsistam mais os ímpios. Ó minha alma, bendiz ao Senhor, louvai ao Senhor. Eu gosto muito deste salmo, esse é um dos salmos admiráveis da Bíblia, e até os comentaristas dizem que ele é o mais expressivo comentário de Gênesis capítulo 1. E se você for observar essa expressão, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, o salmista vem usando desde o Salmo 103, ele inicia o Salmo 103, fazendo esse convite à sua alma, ó minha alma, bendiga ao Senhor. E aí ele encerra o capítulo, o Salmo 103, dizendo, convidando, fazendo uma convocação. Essa expressão ele vem usando e aí ele inicia e encerra com essa expressão e convidando céus, anjos, poderosos em forças, os que cumprem as ordens de Deus, os que obedecem às suas palavras, os exércitos, os servos, todas as obras, todas as criaturas, isso no final do 103, ele convidando todos os servos, todas as obras, todos os lugares do seu domínio para falar bem do Senhor, para testemunhar dos feitos do Senhor, para bendizer ao Senhor. E hoje eu queria falar sobre esse convite que nós devemos fazer à nossa alma. Nem sempre nós estamos tão satisfeitos com as obras, com as coisas que almejamos de Deus. Mas se você observar, o salmista vai iniciar, parece que ele está tão apaixonado, ele está tão encantado, ele está tão encantado pelas obras de Deus, que ele inicia, ele fazendo essa declaração. Ele declara a sua admiração por Deus, pelo esplendor da sua glória e pela honra da sua majestade. Olha, eu me lembro quando eu cheguei no seminário, primeiro professor de teologia que nós tivemos, e nós entramos, como a nossa turma não era uma turma muito grande, eles encaixaram a nossa turma com a turma do segundo período para fazer teologia sistemática, e o professor de teologia sistemática entra na sala e ele diz assim: queridos, eu queria dizer para vocês que não há céu e nem inferno. E aí ele nos surpreende com aquela afirmação, né? E aí a gente fica meio espantado com aquele professor de teologia, né? Eu já fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui no seminário? Que heresia que esse homem está falando, né? E ele disse assim: vocês não se espantam? E se alguém dissesse para você que não há céu nem inferno, qual seria a resposta de vocês para Deus? Por que você está servindo a Deus?
E aí algumas pessoas responderão, se não há céu nem inferno, então não tem sentido. A Bíblia não faz sentido, né? E ele disse, muitos de nós servimos a Deus para nos livrar do inferno ou para ir para o céu. E muitas vezes nós não enxergamos a beleza e a grandeza desse Deus que fez todas as coisas. E aí, amados irmãos, essa admiração do salmista, ele diz, a luz é o manto que cobre Deus. O céu é a cortina que ele estendeu sobre o universo. Então, ele vai falando das coisas inexplicáveis e inatingíveis de uma forma muito bela e mostrando que tudo isso expressa a grandeza, o esplendor, a glória e a honra da majestade divina. Então, amados, eu queria só que nós pensássemos nessa declaração e admiração do salmista Davi, do salmista que escreveu o Salmo 104. Ele faz na primeira parte, do versículo 1 ao 23, ele faz uma descrição detalhada das coisas que Deus criou. E ele vai demonstrando coisas que são impossíveis. A gente começa a observar esse tempo difícil que nós estamos vivendo, que é o mundo todo, não é apenas o Brasil, ou Rio de Janeiro, ou Niterói, mas a humanidade está experimentando um momento inexplicável para todos nós. Meu cachorro sempre participa, tá, gente? E aí, amados, o que nós podemos enxergar diante de tudo isso é que Deus está no controle de toda a história. E aí, nesse momento difícil, nós precisamos admirá-lo por todas as coisas que ele criou, por todas as coisas que ele fez. E aí ele faz uma descrição detalhada das coisas que Deus criou, e uma coisa que ele nos faz observar também é que o suprimento da água para a manutenção da vida e das coisas essenciais que o homem precisa para se alimentar é provisão de Deus, é obra de Deus. Nenhum de nós é capaz de criar a semente, de criar o ar que respiramos. Nenhum de nós é capaz de suprir a humanidade dessas riquezas que somente Deus pode nos dar. Então ele diz, ó minha alma, bendiga ao Senhor por toda a sua criação, por toda a beleza. E aí, a partir do versículo 24, do 24 ao 30, ele vai meditar nessas coisas que Deus criou. Aí ele diz, quão variadas são as tuas obras. Então, ele observa a variedade da criação e das obras de Deus e os mínimos detalhes, como o cantar dos pássaros, o ninho que eles se alojam. Tudo isso é motivo de convidar a sua alma para louvar, para adorar ao Senhor. E no terceiro ponto, ele faz uma adoração que vai do 31 ao 35. Ele adora a Deus pelas coisas que Deus criou. E nesse quadro perfeito do universo de Deus, ele não se coloca como um mero objeto da criação de Deus, mas como um adorador. E toda a obra da criação de Deus, ele fez para servir ao homem. Toda árvore que ele colocou no jardim, toda a manutenção da vida que o Senhor fez, foi para nosso serviço, foi para nós. E nós que recebemos o fôlego de vida, nós que, diferente dos animais e das outras coisas que embelezam o universo, nós recebemos, além do sopro da vida, do Espírito, nós recebemos raciocínio, nós somos intelectuais.
E essa intelectualidade que temos é para meditar nas profundezas, nas grandezas, na beleza de Deus e adorá-lo, não pelo que Deus pode fazer, não pelo que Deus faz por nós, mas pelo que Ele é. Então, bendizer a Deus com a sua alma é reconhecer e admirá-lo pelos seus feitos magníficos, pela sua criação, pela manutenção da vida, pelo suprimento da água, por tudo que Deus fez para nós. Bendizer ao Senhor é meditar em tudo isso, conhecer a variedade da sua criação. E ninguém, por mais inteligente que seja, no livro de Francis Schaeffer, A Morte da Razão, Francis Schaeffer fala da linha de desespero, que foi um momento na história quando os cientistas, estudando a causa do universo, estudando o homem, eles percebem, chegam a uma conclusão que o universo não pode subsistir sem a intervenção de um ser sobrenatural que sustenta, que controla, que governa todas as coisas. Só que eles não dão a esse ser o nome de Deus, nem o adoram, eles dão o nome de causa, de algum nome que eles ainda estão pesquisando e entram em pânico por causa disso, mas o salmista está aqui adorando, reconhecendo que Ele é o Senhor de tudo. E o terceiro ponto é a adoração. Então, ele compromete a sua existência na adoração. Ele não é um mero objeto da criação de Deus, mas ele é um adorador. Ele diz, enquanto eu viver, eu cantarei ao Senhor. E o desejo da sua alma é que desapareçam os ímpios da terra, que nenhum homem seja incrédulo ao ponto de não reconhecer a bênção, o esplendor, a glória e a majestade desse Deus que é Senhor do céu e da terra, que criou todas as coisas. Então, que você possa, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas, em meio a tantas notícias ruins, você possa olhar para o alto e não avaliar o nosso Deus pelos problemas existenciais, pelos problemas que enfrentamos hoje, mas por toda essa beleza do universo, do céu, a luz e todas as coisas belas que Ele criou. Como diz o texto, Ele põe vigamento nas águas e elas lhe obedecem. Ele faz do vento, como tem o escritor se eu não me engano, de Eclesiastes, diz, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Nós não sabemos o caminho do vento, mas Deus faz do vento o seu transporte. Então, amados, que nós possamos adorar a Deus, que nós possamos admirá-lo e convidar a nossa alma e todas as coisas que existem na terra para adorar ao Senhor. Adore ao Senhor nesse tempo. Faça esse tempo difícil que muitos de nós nem temos ido à igreja. Muitos de nós estamos assim assistindo o culto à distância. Mas Deus está dentro de nós. E as suas obras estão aqui. E olhando em nossa volta, possamos adorá-lo por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é e por todo o seu poder e domínio sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Obrigado, missionária. Eu pedi para o aluno Leonardo, né, se o aluno Leonardo pode fazer essa oração final, por favor. Amém. Todos me ouvem? Amém. Oremos, então. Senhor amado, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu és o Deus vivo, o único e verdadeiro, o nosso Salvador. Senhor, que a Sua palavra esteja viva e seja eficaz em nossos corações e nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos contemplar o Senhor pelo que Tu és, não pelo aquilo que Tu podes fazer, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite, que a Sua palavra tenha transformado as nossas vidas,
tenha mudado a nossa forma de pensar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor incline os seus ouvidos para nossas orações e nos dê, Senhor, a entender os seus mistérios, ó Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, por essa capela, que o Senhor abençoe a cada um dos que estão aqui e os familiares, ó Pai. Muito obrigado, no santo nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Amém.